Olá, muitos cristãos, crentes verdadeiros, desejosos de fazer a vontade de Deus, de obedecer a palavra de Deus, se encontram divididos com relação a uma questão sobre o dízimo. O dízimo não é uma questão polêmica. O dízimo está na Bíblia, é mandamento de Deus. Quem quer polemizar acaba fazendo isto. Não é o meu propósito. Eu quero somente ensinar o que a Bíblia ensina, nada mais que isto. Muitos cristãos se encontram divididos com relação ao dízimo numa questão que é se é devolver o dízimo ou é pagar o dízimo. Eles se divergem com relação ao uso do termo. Usam a expressão pagar, outros usam a expressão devolver. Afinal de contas, qual destas duas expressões está consistente com a doutrina da Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada? O correto, o mais correto e o mais preciso, você quer ser consistente com o que a Bíblia ensina? Então, o certo é pagar o dízimo. Eu já fiz vídeo falando sobre este assunto, sobre pagar o dízimo. Vou deixar aqui, em cima aqui nesse link, nesse card que aparece aqui. Depois que assistir este vídeo, entra no link e vê o que está lá também. O mais consistente, como eu já disse, é pagar o dízimo. Porque Deus instituiu o dízimo e colocou todo o seu povo em dívida. Quando a pessoa é convertida, ela já vem com essa dívida. É uma dedução. O dízimo é 10% e a pessoa já se encontra em dívida e tem que pagar. Tem que pagar. É 10% da sua renda. É 10% do que a pessoa ganha para a sua subsistência. Então, o certo é pagar. Para saber mais sobre isto, eu tenho muitos vídeos aqui no canal que explicam. O propósito deste vídeo não é me estender muito e falar de todas as nuances sobre o dízimo, mas é falar somente desta questão da consistência da expressão ou das expressões pagar o dízimo e devolver o dízimo. Ainda que devolver o dízimo não seja uma expressão errada, ela é menos consistente do que pagar o dízimo. Porque alguma coisa pode ser devolvida sem ser paga. Então, se devolver o dízimo exclui a ideia de pagar, então não é consistente com a Bíblia. Agora, se devolver o dízimo implica em pagar, então pode ser usado sem problema, porque é bíblico. O dízimo é uma dívida para com Deus, dos convertidos, dos verdadeiros convertidos a Ele. É uma dívida. E não tem como escapar dessa dívida. Nada pode liberar o ser humano convertido desta dívida para com Deus. E várias perguntas são feitas a partir disto. Se Deus precisa de dinheiro. Eu tenho um vídeo respondendo a essa pergunta. Deus precisa de dinheiro? Eu tenho um vídeo aqui no canal, você procura lá e vai achar. A pergunta se o dízimo não é da lei, se o dízimo é da lei, tenho vídeo sobre isto. Se você procurar lá, você vai encontrar. Eu quero somente ser bíblico. Eu quero somente obedecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tanto o Primeiro Testamento quanto o Segundo. A Bíblia toda. Eu não sou daqueles que exclui o Testamento, o Primeiro Testamento, só porque não concordo ou acho que o que está lá não é palavra de Deus, não é mandamento de Deus. Não excluo nada da Bíblia, toda a Bíblia. Eu sou um cristão que considera a Bíblia
toda como palavra de Deus, todinha, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Todos os livros, os 66 livros da Bíblia, são inspirados por Deus, para o povo de Deus em todo o tempo e em todo lugar. A Bíblia é toda inspirada por Deus. Ela é toda imutável. Nada pode mudar a Bíblia. Ninguém pode tirar alguma coisa da Bíblia só porque acha que não é. Acha que não é mais. A Bíblia continua sendo palavra de Deus. Portanto, o dízimo é um assunto da palavra de Deus para o povo de Deus em todo o tempo. Não quero aqui trazer pessoas para polemizar, escrever, né, de forma polêmica nos comentários, ainda que você possa fazer isso, mas o meu propósito é trazer esclarecimento e insistir, continuar insistindo que a Bíblia Sagrada, o dízimo que está lá no Primeiro Testamento, é mandamento de Deus para o povo do Senhor em todo o tempo, para a igreja de hoje. Os cristãos, a igreja de hoje, os cristãos verdadeiros, têm esse compromisso para com Deus, pagar o dízimo. Eu convido você para escrever aqui nos comentários algo que você quer que eu explique sobre o dízimo, porque o dízimo é um assunto amplo, um assunto, né, bem amplo, e tem muitas coisas a serem ditas que não dá para explicar em um vídeo de 10 minutos. É um assunto muito importante, muito grande, e que hoje é muito atacado, que não creem na Bíblia ou em parte dela como palavra de Deus. Creem somente em algumas partes. Tem alguns que dizem, não, somente o Segundo Testamento, que eles chamam de Novo Testamento, né? Somente o Segundo Testamento é que é para ser obedecido, o Testamento anterior não é. Outros dizem assim, não, essa parte aqui, a carta de Paulo aos Romanos, eles dizem que não é palavra de Deus. Outros dizem que alguns versículos, alguns textos não podem ser levados em consideração. E outros ainda ensinam que a Bíblia não é a palavra de Deus. Dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, é Deus falando por meio da Bíblia. É Deus ensinando ao seu povo por meio da Bíblia. É Deus corrigindo o seu povo através da Bíblia. É Deus se revelando através da Bíblia. Até mesmo através daqueles relatos das narrativas, né, de textos narrativos, de relatos narrativos, que tem muitos textos como relatos narrativos. Ali também é a palavra de Deus para cumprir o propósito de Deus, ou de ensinar, ou de corrigir, ou de animar, né, levantar, despertar, ou Deus mesmo se revelando o seu caráter, revelando a sua natureza, revelando a sua santidade, o seu caráter moral. Seja como for, a Bíblia inteira é a palavra de Deus, imutável, inspirada, toda imutável. Deus nos abençoe e até o próximo.